Muito bem, senhoras e senhores, sejam todos bem-vindos, todas bem-vindas. Aqui estamos nós começando mais um Esporte Clube, nosso clube esportivo. Lá fora o mundo acontece, aqui dentro a gente está falando de esporte, de futebol e tudo mais que nos der na telha. Hoje, recebendo ele, um cara que eu admiro muito, que eu adoro todo o conteúdo e toda a linha editorial, se expressar com clareza é uma maravilha nessa vida, né? André Kfouri aqui Ah, conosco, André. Felipe, Obrigado, viu? obrigado a você pelo Obrigado pela convite, um presença. prazer, muito obrigado. Vamos lá, Vamos vamos levar resenhar, essa né? conversa, mas muito obrigado desde já por poder estar aqui com você hoje. Obrigado demais. Sei que você tá recentemente lançando um livro, né? Que você Isso, escreveu daqui a ali. pouquinho, é. Daqui a pouquinho. É. Ah, ainda não lançou, Não, então. não, não, o livro está em pré-venda já, as pessoas não têm obrigação nenhuma de saber, né? Mas é um livro que eu ajudei o Fernando Meligeni a escrever, nós fizemos o livro a quatro mãos, é um livro sobre a influência do pai dele na forma dele enxergar o mundo, o tênis, a vida. O pai do Fernando, o Oswaldo, morreu há alguns anos, infelizmente, nos deixou muito cedo. Era uma pessoa muito, muito, muito especial. Muito especial. Eu tive a sorte de conhecê-lo, conviver com ele um pouco. Argentino? Argentino. Foi por causa de uma proposta profissional para ele que a família toda veio para o Brasil quando o Fernando tinha 3, 4 anos de idade. E desde então ele está por aqui, exceto um período ali no final da adolescência, quando o Fernando voltou sozinho para a Argentina para concluir a formação dele como tenista. Mas a família, o pai, a mãe, a Paula, a irmã dele, todos ficaram aqui. E o livro é uma coleção de momentos, de histórias, de conversas que mostram como um pai pode eh, ser um exemplo positivo em todos os sentidos que você possa imaginar para um filho na sua vida pessoal e profissional. Então eu acho que é um conjunto de histórias que tem boa chance de cativar as pessoas que gostam do Fernando, claro, aquelas que gostam de tênis, mas é um Uhum. livro sobre a paternidade também, é um livro sobre a aventura da paternidade, do ponto de vista de um filho e que hoje é pai também. O Fernando tem dois filhos. E o livro está em pré-venda já pela Amazon. Se você permite que eu Com faça aqui a certeza, nossa. com certeza. Se eu deixo para eu deixar o nosso recado, Isso. mas vai ser lançado daqui a pouco, no mês que vem, durante o Rio Open em fevereiro, no Rio de Janeiro. Quando as pessoas tornam, né, suas relações paternas e acabam transformando elas em um livro, né, juntando às vezes ideias, situações. Eu me lembro também agora do o Robert Downey Jr. Uhum. fez um documentário com o pai dele, foi um ator também antigo, e eles meio se encontram e o documentário é lindo. O Robert De Niro também já fez um documentário onde ele visita a obra do pai, que era um artista plástico e tudo mais, e as tretas que eles tiveram também e tal. Matheus Nascergaile também tem uma peça sobre os contos da mãe, os poemas da mãe. Que legal. É algo que quase que todo mundo na vida deveria fazer, assim, É, né, você acaba estreitando a relação e às vezes resolvendo também algumas arestas que sim. às vezes podem ter. Foi interessante você falar isso, porque a motivação do Fernando para pensar na existência desse livro, então como que a coisa aconteceu? A gente escreveu juntos em 2003 um livro de histórias de histórias, de momentos da carreira dele. Uhum. Um livro chamado Aqui Tem. E o Fernando é muito presente em mídia social, escreve no LinkedIn, escreve no Dos Instagram. grandes As nomes, pessoas, né, do as LinkedIn. pessoas se acostumaram a lê-lo e pedir a opinião dele a respeito das coisas. O tênis, felizmente, no Brasil está vivendo um excelente momento e tende a melhorar. E, mas ele sempre teve o pai como um grande exemplo positivo em diversos temas, né? E o pai dele, isso a gente conta no livro, fez ele prometer, e não é uma coisa dramática, assim, me prometa, não, mas o pai dele sempre insistiu, desde muito cedo, na necessidade de compartilhar os aprendizados. Uhum. Compartilhar o que a gente sabe. E não é uma coisa professoral, não se trata disso. O pai dele era o oposto disso. O pai dele era um cara que tinha uma sabedoria muito simples, um humor ácido, Uhum. mas era daquelas pessoas presentes. Assim, é engraçado falar nisso porque cada vez menos as pessoas se olham nos olhos,
cada vez menos você percebe que você está conversando com alguém Hum, e tem dessa pessoa a atenção, a sensação de que ela está ali, presente, porque né? tem um telefone, porque tem alguma Total. coisa e tal. E o pai dele, assim, ele te olhava e você sentia o peso da presença dele. Isso te Ele faz bem muitas faz vezes, né? muito bem, muito bem. E o Oswaldo, o pai do Fernando, disse para ele: olha, você não pode abandonar o tênis sem passar para as pessoas aquilo que você aprendeu, aquilo que o esporte te deu. E o Fernando encara isso como uma, de novo, sem demagogia nenhuma, sem dramaticidade, como uma missão. Ótimo. E o livro é uma parte disso. Aham, dessa jornada dele Exato. nesse lugar, É né? isso aí. E o Meligeni tem uma história, né? Porque ele é um. No futebol, eu não consigo ver isso acontecendo assim. O Thiago Almada Aham. se naturalizando, assim, indo jogar Aham. pela Sim, seleção sim. brasileira e o Brasil inteiro aceitando o Thiago Almada É, e amando o Thiago Almada. é, Assim, né? O Meligeni, ele fez isso. não, assim, é exatamente isso. Se você for à Argentina, Buenos Aires principalmente, mas nos outros lugares, eu acho que é ainda mais raro. Você não vai ver alguém com a camisa de uma seleção nacional que não for a seleção argentina. E você pode ver, se por acaso você encontrar alguém, a chance desse alguém estar com a camisa da seleção brasileira é menor do que zero. É menor do que zero. Aqui no Brasil, garotada, você vê com camisa do Messi, Aham, muito, é verdade. da seleção argentina mesmo, não Total. só de clubes. E eu não tô falando sobre isso para dizer tem que ser assim ou tem que ser. Só funciona desse jeito, né? Lá e aqui. São diferenças. Uhum. Mas a vida dele foi se encaminhando para que ele escolhesse o Brasil. Então ele veio para cá muito jovem, então cresceu aqui, infância, início da adolescência, passando por todos os problemas, porque competia com brasileiros, né? E Total. competia com brasileiros não só como adversários, mas competia com brasileiros dentro das estruturas dos clubes. Ele era o argentino dentro da estrutura dos brasileiros, Exato. claro. Então tem uma história que a gente conta no livro, que ele venceu não, ele foi à final de um torneio aqui em São Paulo, no Pinheiros, aqui em São Paulo, Aham. na década de 80, e os 2 finalistas eram argentinos. Ele perdeu a final, isso pouco importa. O fato é que eram 2 argentinos disputando um troféu. E não apareceu ninguém para entregar o troféu e as medalhas. Silêncio, todo mundo maravilhoso. Então, passou, esse tipo de coisa era comum. Total. E o argentino é muito forte no tênis também, né? Isso, não, Ainda tem essa, né? fortíssima. É É, só ver a quantos argentinos tradição. tem entre os 100 melhores hoje. Ma tinha mais de 10 na chave do Hoje em Australian dia, Open. é Exato, mesmo? entre mulheres e homens. Então, assim, é uma coisa, muito forte mesmo. Mas, a carreira dele foi se desenvolvendo, ele voltou com 15 para a Argentina. Quando ele tinha 18, ele era o melhor juvenil do mundo e escolheu o Brasil, Uhum. porque o país que ele sentia como o país dele era o Brasil. Aí cuidou da documentação da naturalização sozinho, porque a mãe dele, a dona Concepción, falou para ele: "Eu te apoio, te respeito, mas eu não vou mover um dedo. Pero yo no voy a mover. Não vou mover um dedo". E ele cuidou Olha, cuidou de tudo sozinho e que no final bonito. teve uma carreira linda, disputando a Olimpíada pelo Brasil, campeão pan-americano, obviamente pelo Brasil, mas, com muitas características argentinas, porque não Tá você não dentro ali, você não né? consegue, né, Você se naturaliza, mas mudar você não isso. deixa de Não, ser, né? Claro, é. claro. E agora, a gente falando então do momento atual do tênis, né? Senhor João me fez ficar acordado até às 5 horas. João Fonseca, que assim, como você que entende muito e que assiste muito, como você tem enxergado aí a chegada do João e da Bia também? Vamos falar dos dois, desse momento Então, brasileiro aí. bem em cima. Vamos separar um Boa. pouco, porque a Bia já está aí há algum tempo e Exato. ela, né, ela já atingiu um ranking absurdo, já foi número 10 do mundo. E a Bia, aos 28 anos, ela tem todas as condições para fazer muito mais ainda. E o próprio ranking dela atual não é mais esse, tá ali 15, 16, não importa quanto.
você sabe que a Bia, a cada torneio, ela pode fazer alguma coisa grande, ela pode nos dar, aí eu digo ao país inteiro, uma alegria como deu em Roland Garros no ano passado, quando fez um resultado absurdo e por muito pouco não fez É. algo ainda mais importante, ainda mais histórico e relevante, mas o jogo dela permite que a gente espere isso dela, né? Então a Bia, ela tá aí. O Aham. João chegou. E o João, ele é muito bom há muito tempo. Mas quando ele chega na estreia de um Grand Slam e ganha de um cara que é 9 do mundo, é a chegada oficial, né? Porque são pressões que ele nunca sentiu, é uma situação totalmente nova, uma exigência pela qual ele nunca Hum. tinha passado, e ele respondeu de uma maneira de alguém que já está preparado, por mais jovem que seja, né? 18, né? Então é muito bom porque, para mim, isso é o mais importante de tudo. As pessoas, muitas, se aventuram a dizer: ah, ele vai ser isso, ele vai ser aquilo. Gente que conhece de tênis, assim, tudo que existe para conhecer, né? Pensando que é possível conhecer tudo de um esporte, mas gente que está dentro do circuito, vivendo 24 horas por dia, diz: vai terminar o ano entre os 25 do mundo, 20 do mundo. As projeções para ele são extremamente positivas. Eu não sei, ninguém sabe o que ele vai fazer, o que ele não vai. Ele pode ganhar vários grandes slams, ele tem jogo para isso. Ele pode superar os números do Guga, ele pode fazer tudo isso. Mas para mim, porque não dá para saber e adianta Hum. pouco ficar falando É sobre isso, verdade, total. a questão para mim é curtir o momento. E essa coisa da curtição do momento está só começando, porque ele é muito jovem. Então, a gente tem aí, em relação à chave masculina, finalmente um jogador que nos permite falar que horas é o jogo, 2h30 da Ótimo. manhã, eu vou dar um jeito de estar acordado nessa hora, porque esse rapaz ele pode fazer alguma coisa que eu vou me arrepender se eu não tiver. Ó, Se eu não claro. tiver na frente da TV Se e por deu só no dia acaso. seguinte, Isso, as redes sociais estiverem lá todo mundo falando sobre. se eu não conferir, eu posso me arrepender. E não tem, para quem gosta de esporte, não tem Ótimo. coisa melhor do que essa. Isso. Não É o existe, não existe entretenimento nada dentro do melhor do que esporte. isso. Você saber que as coisas vão acontecer e você poder se programar para assistir. Então, para mim, esse é o grande ponto. Ele tem jogo, ele tem confiança, ele tem compostura dentro da quadra, ele tem a juventude toda, né? Nossa, Que né? tá, que tá diante dele, ele esbanja isso. Hum. Eu estou muito ansioso de verdade para vê-lo no Rio Open com a torcida atrás dele. Vai Aham. ser, isso, Porque já na Austrália a torcida já estava exato. quente ali, Isso né? Ele vai ser, desperta isso vai isso. ser uma cena, isso vai ser uma coisa marcante. E ele tem essa virtude rara de ficar maior quando a ocasião pede. Uhum. E isso, Que é inerente, isso é você inerente aos não grandes ensina. Isso nomes, você né? não ensina. Porque Isso aí, eu vi lá na Austrália também, ele às vezes ficava um pouco confuso. Ixi, agora ele vai precisar de dois, é, não, quebrar um saque e tal. Ele ia lá e pau, é, pau, metia é. dois aces assim, quebrava Ele realmente. tem isso. Então é muito animador, é muito legal. Ele E aí, tem. como fã de esporte, É, saber que a gente vai ter aí bons momentos para sentarmos na frente da TV e assistirmos, né? certamente. E agora nas duas chaves, né? Chave feminina com a Bia, Feminina chave e masculina com o masculina João. também. Que momento, é muito bom. Fórmula 1 é um pouco a sua, assim? Você gosta, você Felipe, assiste? eu não quero dizer que eu não gosto, para não parecer que eu estou fazendo crítica e tal. Eu tenho Perfeito. muitos amigos que adoram o automobilismo em geral, especialmente Fórmula 1, mas eu nunca me. É claro, né? Moleque, eu vi o Piquet, eu vi o Senna. Uhum. Eu já trabalhava quando aconteceu o acidente do Senna e a morte dele. Eu cobri a morte do Senna, eu cobri para a Rádio Jovem Pan o velório na Assembleia Legislativa. Eu estava começando a Tava lá. trabalhar e me mandaram para lá. Eu passei a noite lá. Foi uma coisa marcante, assim, como né, não poderia deixar de ser. Mas eu não tenho essa coisa de acompanhar. Sei um pouco da história, a revitalização que a Aham. Netflix pôde proporcionar
com esse Drive to Survive, esse é o nome, Isso, né? é. E Pegou muito a e molecada, como um né? público novo chegou, com toda a complexidade da categoria. Uhum. Obviamente, sei que o Lewis Hamilton hoje fez a primeira postagem É, dele. o assunto era É, para falar não, disso, e que assim. O que que você teve achou dessa foto? Se um você milhão de viu. respostas em questão de minutos, uma coisa assim. Ah, também, ali é o clássico dentro do clássico dentro do É, clássico, porque acho que ele tá na própria sede, né? é, sim. É uma casinha super simples, né? E ele é uma figura extremamente carismática, né? É, Brasileiro. brasileiro, dirigindo por uma equipe dessas. Eu sei que muita gente, na ocasião do Grande Prêmio aqui em São Paulo e a homenagem que foi feita ao Ayrton Senna, Emocionante. muita gente não gostou pelo fato de não ser um piloto brasileiro a dirigir o carro dele Ah, eu adorei. em Interlagos. Por outro lado, eu, respeitando a distância e a opinião das pessoas que estão mais próximas, assim, se tem um cara que é fã do Ayrton Senna do primeiro ao último fio de cabelo, é o Hamilton. Então, né, tem, Simbolicamente, ele é o né, piloto mais brasileiro exato. do momento para Nossa, poder é dirigir aquilo. Eu achei uma incrível. coisa bonita, emocionante É, demais. Mas eu não tenho o hábito de acompanhar, não. perfeito, perfeito. Agora, André, eu vi que você falou. Bom, perdemos, infelizmente, Léo Batista Sim. recentemente. E vi seu post falando ali também, trazendo um pouco da memória afetiva, né? De um tempo que Léo Isso. Batista nos remete, assim, Para né? mim para mim é totalmente isso, né? Então você conversar hoje com essa molecada que vive nesse mundo rápido demais, em que as coisas acontecem em efêmeros segundos e depois já tem alguma outra. Não faz tanto tempo assim e o mundo andava muito mais devagar, ou ele andava tão rápido quanto era permitido andar naquela época. Acho que as eras são todas assim, mas não existiam muitos canais de televisão, evidentemente não existia internet, nem televisão segmentada por assinatura ou streaming ou como fosse. Então, se você quisesse se conectar com o que quer que seja, o que quer que fosse a sua paixão, aquilo com o que você sonhava e gostava de conversar a respeito, cinema, novelas, literatura, você Música. tinha música, arte de modo geral, ou, né, ou os diferentes assuntos do dia a dia, você tinha que ir até eles. Caçar aquilo. Eles não vinham até você, como vem hoje, né? Você não era bombardeado por nada, você tinha que procurar. E a minha geração, eu nasci em 73, a minha geração certamente, mas anterior a mim também, e creio que pelo menos mais uma depois da minha, eh, a gente olhava, principalmente, né, no domingo, para ver os gols do Fantástico, Uhum. para ver o bloco de notícias no Jornal Nacional. Você marcava esses horários e você garantia que você ia estar na frente da televisão. Porque se não tivesse, você ia perder. Você ia perder, você não ia recuperar isso em É. lugar nenhum, você não tinha como pesquisar. Então, aquele momento, ele tinha uma importância e uma liturgia, eu diria. Era solene, né? Exato. É. E o Léo Batista era isso. Ele era essa voz, ele era esse rosto, ele representava esse momento. Então, isso é muito sério, é muito importante, porque durante muito tempo, então como eu te falei, eu sou de 73, eu tenho 51 anos. Durante muito tempo da minha vida, infância e tal, as coisas elas aconteciam, o mundo era aquilo que estava perto da gente, Hum. né? Para você saber, O mundo era mais né? simples, né? Para você saber o que estava acontecendo em lugares distantes, demorava, Uau. né? E as pessoas sempre viajaram e tal, mas as informações demoravam para chegar. Você tinha um parente, um amigo que não morava aqui no Brasil. Até você saber como era a vida nesse lugar, demorava o tempo de um cartão postal chegar, Ah, um telegrama, que era mais rápido. Falar pelo telefone custava caríssimo. Então, cara, assim, hoje você fala sobre essas coisas, as pessoas te olham, mais jovens, óbvio, e falam assim, uhum. É, mas como assim, né? isso é pré-histórico? Não, É, faz e, pouco tempo, e, né? e na televisão, principalmente, porque aí tem a magia, a coisa da imagem e tal, tinha esses momentos e essas pessoas que representavam aquilo que você gostava.
Então o Léo Batista, ele desempenhou um papel muito sensível e inesquecível na vida de muita gente. Pegando esses tempos aonde a gente tinha menos de tudo, né, parece um pouco isso, a gente também tinha menos jogos. Uhum. Os jogos dos nossos Claro, times, né, claro. também tinha um momento mais parece que a gente É. nossa, o que eu aguardava ali um domingo, aquela rodada de domingo, meu pai morava no Real Parque, perto do estádio do Morumbi, Aham. os grandes clássicos eram lá, pra mim era um momentaço, assim, a Band fazendo aquelas transmissões enormes e tal, tudo pra gente ver um jogo, né. Hoje em dia esse excesso, né, a gente já É, tá agora hoje aí dia nem 20 de janeiro, 20 de janeiro, é. 2 rodadas de Campeonato Brasileiro já, a copinha nem acabou. Isso. Como você tem visto isso, assim? Você acha um É, exagero, André? o futebol, a gente falou, né, você não era bombardeado, né, nessa época você tinha que buscar as coisas, né. E, é assim, a vida e o mercado esportivo, assim, o futebol, que é essa paixão, mundial, global, interplanetária, eu diria, ela ela caminhou para ficar grande a ponto de você, às vezes, querer escapar e não conseguir, né. O futebol tá em algum lugar perto de você, em alguma tela perto de você, Verdade. 24 horas por dia. Seja em algo ao vivo, seja em algo que aconteceu ontem ou na semana passada, ou muitas décadas atrás, você consegue, Uhum. né? Então, sim, para quem é, eu ia usar a palavra fanático, mas eu não gosto, mas para quem é um apaixonado, um maluco por isso aí, não existe nada melhor, né? Mas eu vejo que é sempre necessário mantermos a lembrança de uma discussão sobre o produto final, que é aquilo que os jogadores conseguem fazer em campo, né? A performance esportiva, É, nesse caso, assim. porque assim, os, a Copa do Mundo cada vez maior, a Champions League cada vez maior em número de participantes, né? Então foi se abrindo, se abrindo, se abrindo. E é claro, existe um mercado, não, existe uma estratégia de poder, existe uma estratégia econômica, você Uhum. dá oportunidades para times que durante muito tempo não tiveram condição de jogar uma Liga dos Campeões e agora eles estão, são mais participantes, é um torneio maior, mais dinheiro, mais influência, tudo Mais bem, audiência. mais audiência, mas o jogo ele não necessariamente fica melhor e muito provavelmente fica pior Aham. do ponto de vista técnico, né? Então, assim, com toda honestidade, Felipe, eu não sei como resolver isso. Eu acho que a coisa está tomando uma proporção incontrolável Hum. mesmo. Ah, né. É, a gente vive num país em que existe um período no começo de cada ano que é chamado de pré-temporada, mas o técnico do São Paulo, se não me engano, acho que foi o Zubeldia que disse: em nenhum lugar do mundo a pré-temporada tem 9 dias. 9 dias é A assim. nossa, se não foi o Zubeldia, foi alguém com a importância do Zubeldia. Eu tenho quase certeza que foi ele. 9 dias de pré-temporada. Foi ele, sim. Agora eu tô lembrando do resto da entrevista. Porque ele disse, depois de um jogo que o São Paulo fez na semana passada: nos próximos 15 dias a gente vai dosar a carga dos atletas para dar oportunidades a todos, Uhum. porque a gente precisa preparar o grupo e aqui no Brasil só tem 9 dias e tal. Senão, 9 dias não. Tá voltando de Não, 9 dias é pra você começar a exato. entrar num mini Não, ritmo de pré-temporada. não tem como isso funcionar bem, então é por isso que os clubes fazem a pré-temporada durante o campeonato estadual, da maneira que podem, de uma forma atropelada, não é o melhor jeito, alguns viajam, outros ficam aqui, mas a qualidade é muito prejudicada. A impressão que eu tenho é que as pessoas que determinam tudo isso, Uhum. e é óbvio, não se pode esquecer nunca, os dirigentes de clubes têm muita responsabilidade nisso, porque eles aceitam essa questão. Economicamente é importante, Perfeito. politicamente tem suas questões, mas eles aceitam isso sabendo que os jogadores vão sofrer, que o sofrimento dos jogadores aumenta a dificuldade para treinadores trabalharem e que isso aumenta o número de técnicos que defendem o seu emprego e a qualidade do jogo também sofre e entramos nesse. Esse efeito dominó, Exato, né, exato. que a gente não tem a gente Não. E em outros lugares onde o futebol é tão importante como é aqui no Brasil, não é muito diferente, mas existe acho que uma preocupação a mais com relação, por exemplo, o período de pré-temporada, quando é necessário, né,
que os técnicos passem conteúdo tático, porque não tem Perfeito. competição. É nessa hora que os times vão entender como, Que ele como, forma, como o cara quer jogar, como né? devem jogar, mas aqui no Brasil isso já é uma coisa que já ficou para trás. Então a impressão que eu tenho é que as pessoas responsáveis por isso, elas estão preocupadas com o jogo de futebol até um momento só. Até um momento específico, Uhum. que é quando o jogo começa. Começou, eles lavam as mãos e, tipo, Agora é o momento que menos me interessa. Agora exato, que o jogo começou. tá entregue e tal. Perfeito. E Agora, isso é ruim, isso não é bom. quando a gente passa dos 40, o futebol passa a deixar de ser aquela mesma coisa que sempre significou. O que eu quero dizer assim, ser jovem, né? Para curtir o futebol é necessário ser jovem, porque uma vez que você começa a entender todas essas, né? É, Essa bola de neve que a gente falou, assim, chega uma hora que eu hoje em dia vejo o futebol de uma maneira muito racional, que às vezes até aham, eu falo, para, aham. volta a vibrar um pouco. É, eu acho que é legal voltar a vibrar. É, né? Mas Na vida. eu te entendo perfeitamente. Assim, eu costumo. Quem sou eu para dizer eu costumo dizer? Mas assim, eu gosto de pensar, é melhor essa frase, que o futebol pertence aos jogadores e às crianças. Né? Por quê? Os jogadores são aqueles que realizaram o sonho que tinham quando eram crianças. Perfeito. Porque não tem um. Você vai procura um cara que caiu no futebol por acaso. Não tem. Não tem. Todos queriam estar ali, né? Todos, quando tinham 6, 7, 8, 9 anos, eles sonhavam como todos os meninos, ou a maioria. Porque tem um monte de menino que sonhou, e meninas, que sonharam com outros esportes, Perfeito. outras modalidades, Verdade. ou com outras carreiras. Astronauta. Música, sei lá o Isso. quê. Mas assim, tem um contingente gigantesco de meninos e meninas que sonharam Futebol. futebol. E aí tem os que conseguiram. São os que estão aí em campo. Então o futebol pertence a eles. E pertence àqueles que estão sonhando ainda. Talvez alguns consigam, a maioria não vai conseguir e vai acompanhar de fora, tendo as sensações né, que você consegue ter de fora. Claro. E assim, no meu caso, a questão profissional coloca mais uma camada diante da experiência da sensação. Uhum. Mas eu sempre me policiei para, embora eu tenha um trabalho a fazer que tem que ser racional, tem que ser justo, tem que ser técnico na medida do possível, porque eu não joguei futebol. Eu posso falar. Eu não estou falando eu, André. Uhum. Eu, aqui, desse lado, do lado do balcão das pessoas que vivem o futebol do ponto de vista jornalístico e contam as coisas, dizem o que pensam, analisam dessa forma, analisam de outra, cada um à sua maneira, conforme a sua capacidade, às vezes até a sua especialidade. Mas eu não preciso ter jogado para Uhum. poder participar da conversa. Eu não posso falar, esse jogador tinha que ter batido na bola assim ou assado, ou no lugar dele eu teria feito isso ou aquilo. Os ex-jogadores que nos acompanham no dia a dia dos programas e das transmissões, evidentemente têm a autoridade para fazer esse tipo de comentário. Mas a gente pode participar da conversa. É necessário que a gente participe da conversa, porque a gente tem o olhar da gigantesca maioria da opinião pública, que Perfeito. também não é composta por Também não jogou, por ex-jogadores. É. Então, apesar de eu ter sempre em mente essa necessidade, que é a minha tarefa, minha obrigação profissional, eu sempre me preocupei em não permitir que a parte da sensação do jogo de futebol fosse diminuindo muito. Sim, diminuiu, mas eu acho que diminuiria mesmo se eu não fosse jornalista e eu não trabalhasse com futebol profissionalmente. Perfeito, acho que é uma coisa de experiência, de vida Que mesmo, você vai né? amadurecendo e as Aham. coisas vão tendo outro significado. tipo de significado. Importância. Mas a parte da sensação do jogo eu ainda tenho. Que E bom, né? e Isso é é importante. gostoso, é É, gostoso. até Sim. porque, André, você é um jornalista muito sério também, que você toca em Eu me feridas, né? esforço para isso. É. Sim. Então, assim, é legal não perder o encanto. Meu pai é diretor, sempre dirigiu muito publicidade, um diretor, um artista. Pô, ver filme com ele é quase um martírio. Assim, ele perdeu o brilho faz tempo, porque É. todo filme ele faz uma análise. Ele pausa e fala: olha aqui essa câmera aqui, ó.
Essa câmera não tava aqui, não sei o que, não sei o que, Tá. sabe? Mas Aquela deve, lá. mas deve ser muito Ah, interessante. maravilhoso, né? Aliás, assunto de cinema é um assunto que gostaria de entrar aqui um pouquinho nesse É, momento. eu espero poder contribuir. Não, com certeza. Já vou citar dois aqui que eu sei que você gosta. Homeland. Homeland é um absurdo. Porque todo mundo me fala sobre Homeland nesse lugar. É um erro não ter assistido ainda, né? Você não viu É, nada. nada. Então, cara, poucas pessoas no mundo têm a sorte que você tem. É um privilégio, né? Porque Entendi. assim, você tá diante de 8 temporadas. A 8. gente tá vivendo, Felipe, um período que tem me decepcionado pessoalmente, embora eu não desista, por mais que as decepções elas se acumulem nessa área. E são decepções de brincadeira, não. Decepção de verdade é muito pior do que isso. Aham, justo. Mas teve a greve, né? Uhum. No ano passado, Os quer dizer, roteiristas, né? terminou a greve no ano passado dos roteiristas e dos atores, com os estúdios. E eu imaginei que quando o pessoal voltasse a trabalhar, a gente ia ter um período, A era de ouro. cara, que ia ser uma quantidade de novos lançamentos ou temporadas que pararam na metade porque, né, a Aham, por greve causa do. interrompeu os trabalhos, mas aí voltaram e tal. E isso não está acontecendo, ou pelo menos não está acontecendo na velocidade que eu Aham. gostaria. Então, assim, infelizmente, ainda tem muita série ruim, né? E aí, assim, é uma coisa boa, porque os streamings todos foram buscar em países que não foram afetados diretamente pela greve. Produções europeias, Verdade. asiáticas, Aham. tem um monte, né? Eu- E eu imagino que deva ter um monte, talvez um monte não, mas que deva ter algumas muito boas. Uhum. Mas eu procuro alguma outra coisa que não está disponível ainda com a velocidade e com o leque de opções que eu achei que a gente ia ter. Tomara que a gente tenha. Então, se alguém me falasse, André, apaga aí, se tivesse um jeito assim, apaga aí da sua memória E as começa 8 de novo. temporadas de Homeland. Agora que tem pouca coisa para assistir, infelizmente, isso é uma sorte que você Um não. oásis no meio do deserto. Você tem 8 anos de uma série espetacular pra assistir. Rapaz. E você acompanhou a jornada de Homeland, assim, conforme ia sendo lançada ou você descobriu alguns anos depois, assim, também? Porque, né, É, porque são 2 relações diferentes. sim, Eu sim, vou conseguir assistir realmente 8 anos numa sim. paulada só, você É. dá um mergulho enorme naquilo, versus você assistir 1 ano de pausa É, pra quando, depois. é, quando eu comecei a assistir, já tinha, acho que já tinha 2 temporadas prontas, disponíveis já. Aí deu algum problema, não me lembro exatamente o que aconteceu aqui no Brasil, em relação à plataforma onde a série Hum. estava. Estava na Netflix, aí, se não me engano, era Fox, saiu da Netflix. Fox nos Estados Unidos, né? Ou HBO. Agora eu tô. Aham. HBO. HBO, que aí agora tá na Prime, foi pra Isso, Prime Video. isso. Então aí de uma hora para outra voltou temporada 4, 5, 6, 7, 8 e aí eu vi numa sequência boa até o final. Mas Homeland entrou, principalmente nos 2 últimos anos, quando eu já esperava a chegada da temporada, Uhum. eu estabeleci para Homeland uma regra pessoal que tem, acho que 2, 3 ou 4 séries além de Homeland que, assim, como está tudo à sua disposição agora, Aham. e se você quiser varar a noite assistindo, isso aconteceu comigo, felizmente ou infelizmente, várias vezes, Felizmente. dá para você fazer isso. Mas eu instaurei uma regra que é um episódio por sessão. Com medo de ficar órfão, né? Dela Por- acabar e você falar. E essa sensação de orfandade É é terrível, terrível e terrível, frequente. frequente. Por isso hoje tem essas coisas de as séries têm episódios semanais, né? Você o próximo na outra sexta-feira. Não dá para aceitar isso, cara. Tem que lançar tudo É, junto, é. O ponto, né? o ponto do streaming é você não estar preso a dias e horários. Senão nós vamos lembrar A programação da da TV. programação dos canais abertos, Isso. né? Que você liga às 9h30 para ver alguma coisa. Isso aí já passou, né? Exato, Isso aí acabou. Então, total. Eu acho que, assim, teve um fenômeno com relação a isso que é engraçado como às vezes, né, o ter tudo na mão não
Porque a HBO, eu vejo muito a HBO realmente, ela foi muito vencedora nesses últimos anos com os Game of Thrones, o Last Isso, of Us, isso. que eles criaram essa coisa do domingo à noite, né? Eles lançavam os episódios domingo à noite. Acho que isso deu um hype ali para um certo tipo de público que se viu um pouco sentindo o que a gente sentia. Porque tem uma coisa do É, feeling aí também, né? tem. De, meu Deus, eu preciso esperar agora em um mundo onde a gente não precisa esperar nada. É, Uma empresa que te oferece tudo naquele mesmo momento, falar, sim. não, aqui a gente vai ser mais É, analógico, mostra também que tem coisas que ainda merecem. sim. A espera ainda vale a pena para algumas coisas. Verdade, verdade. Não, que vale a pena, vale, mas é que você quer. Ah, você Talvez. fica aflito, né? Então, assim, eu faço um episódio por sessão, Pra mas, ter esse mas as sentimento. sessões são todos os dias. Ah, Não entendi. é que é uma Claro. sessão hoje, a outra na sexta da semana que vem, como os estúdios, as plataformas hoje Perfeito. nos obrigam a fazer É. em relação a algumas séries. Por exemplo, eu acompanho muito todo o conteúdo feito por um cara chamado Taylor Sheridan nos Estados Unidos. E esse cara é o cara que criou Yellowstone e todas as outras, né, os spin-offs de Yellowstone. Mayor of Kingstown com Jeremy Renner, Isso, ele é Tulsa King Tulsa King com do Stallone. Stallone. Ele é o Que, diretor de Sicário também, né? então, Sicário. É, Hell or High Water. É que você tá falando do meu diretor preferido Então, desse momento. Taylor He- Sheridan e Yellowstone é minha série também preferida. Hell or High Water e a outra Wind River, né, Aham, sim, isso, com o menino lá que sofreu um acidente. essa aí, e agora Landman e Lioness. Lioness já vi. Landman, estou pra começar, que é do petróleo, É, né? Estou pra é, começar. É que ele é o western moderno, né? isso. Esse cara, ele é impressionante. Eu acho que não tem hoje, assim, correndo o risco de cometer um grande exagero, mas sem dúvida nenhuma ele está na conversa entre os grandes contadores de histórias desse tipo de coisa, né? Perfeito. Série. É. Os diálogos, né? É, As cenas que ele constrói, sim. assim, né? Eu reassisti Yellowstone e tinham cenas que eu esperava. Aí a cena começava a falar, essa é aquela cena. Você vê que é um cara que realmente constrói cenas, Sim. assim, diálogos, e muita coisa que acaba. Ele tá levantando temas atuais, É. assim, também. E um ator que não deu certo, né? Parece aqueles jogadores de futebol que não foram. O É, Klopp. ele, Parece o Klopp. ele fez Sons of Anarchy, né? Eu não assisti nada disso aí. Eu também não. Sim, e ele aparece nas séries, né? Ele tá Isso, ele é o domador de em cavalo, né? Lioness, ele tá em Yellowstone, Ah, lá, mas também. ele tá em aparições curtas, assim, em várias. Mas eu acho, assim, pensando no entretenimento, que eu acho que esse é o campo de trabalho desse Uhum. cara, ele é muito bom, Total. muito bom. Escreve sozinho, Uhum. não aceita, li bastante sobre ele já, não aceita os chamados writer rooms, né, que são os grupos de roteiristas, escritores, gente que é muito boa no que faz, Claro, cara, e que facilita o teu e trabalho, que inclusive, facilita o né, teu assim, trabalho, mas mas ele ele fala assim: não. eu quero contar a minha história. Isso já gerou problemas entre ele e os estúdios, Kevin Costner também, né. porque os estúdios, né, existem as relações entre os sindicatos dos roteiristas e os estúdios, todo mundo precisa se acomodar, é um campo de trabalho só e, né, é preciso respeitar, né, as capacidades de cada um, mas ele meio que bate o pé e escreve sozinho. Então, Paramount ama ele, né. capacidade de produção que ele tem é brutal, brutal. Hoje em dia é um cara que eu tenho pesquisado, assim, ele. Ah, o próximo filme dele, tipo assim, sabe, quero realmente dar uma olhada nesse É, conteúdo. a tal cena da fronteira em Sicário Do é tiroteio uma ali. coisa. Existe um documentário sobre essa cena. Mentira, é É, mesmo? sim, Deve ter no YouTube sim, isso, assim, pô, sim, assistirei com sim. certeza, A com forma certeza. como a tensão vai sendo construída, com detalhes que você não percebe. Eu vi diversas vezes o filme e você não nota certos elementos que estão ali de maneira proposital para te fazer se sentir de uma determinada forma. E assim, ele é muito bom. E depois aquela outra cena, né, assim, inevitável não ficar falando das cenas, mas a cena que o Benício Del Toro vai no No jantar que a jantar família, é uma nossa. das coisas mais violentas, né, assim.
É preciso ter um pouco de cuidado também, porque parece aqui que a gente tá glorificando um Sim, cara. perfeito. São conteúdos É fortes o isso, dele. é São muito fortes. forte, é um jeito de contar as coisas que eu acho que você precisa ter. Você precisa gostar de algumas coisas para achar isso legal, um Perfeito. certo tipo de filme de ação Filme de ação, total. que você não se importa com a mensagem que aquilo vai passar. Ah, o imperialismo americano, ah, os Perfeito. cartéis de drogas. Cara, Claro, imigração e você tal. tá, né? Aham. Exato. Estamos falando Eu dei de. uma pausa nisso tudo e tô vendo um filme, Exatamente. né. Exato. Eu tô vendo um filme, tô vendo uma Exato. série, eu quero, né? Dá uma relaxada. Essas condições elas são importantes. Mas nisso aí, o cara ele é fera. Demais. Olha, pouca gente aqui, assim, converso muito com os meus amigos, tá, Taylor Sheridan, tentando convencer, nunca tinha ouvido alguém ainda falar, coincidência Ah, boa. ele é Fiquei muito bom. feliz. André, ainda falando de cinema, até trazendo daqui a pouquinho um pouquinho para o futebol, mas ainda estou aqui, né? Momento bom pro Brasil também aí de cinema e tal. Fernanda Torres, você assistiu o filme? Eu ainda não assisti o filme, eu não sei te dizer por quê. Maravilha, eu Eh também ainda não assisti. eh, eu tenho uma filha de 20 anos que já foi 3 vezes ver o filme e que adora a Fernanda Torres, adora a Fernanda Montenegro, adora cinema brasileiro, faz teatro, gosta muito disso. Que legal. E ela: "Você tem que ver, você tem que ver, você tem que ver", e eu certamente vou ver. Eu não quero deixar passar a oportunidade de ver no cinema. Mas a gente, por uma questão de tempo ou falta de tempo, e desculpe, é claro, falta de tempo é desculpa, né. Tem Uhum, aquela justo. frase, se você A realmente gente acha se esse você tempo. quer, você encontra tempo. Se você não quer, você finge que não encontrou. Assim, né. É Então, isso. essa é Mas uma até o Oscar assistiremos, isso é um mas eu não queria deixar realmente a oportunidade de assistir no cinema. Não quero esperar chegar pra aham, no ver e tal. streaming, É, né, porque também passa um pouco pelo incentivo que a gente quer também dar ao isso, cinema nacional, ir na sala de cinema é importante para exatamente. atestar esse incentivo, né. É exatamente por isso. E a experiência é diferente. O Justo. impacto claro, né, da tela grande e aquele ambiente, tudo é diferente. Mas, o fato da Fernanda Torres ter ganhado o Globo de Ouro é uma coisa sensacional, né, porque o Brasil viveu o dia seguinte como Futebol, né. é, É. e eu não tô nem falando, né, de uma hora para outra, centenas de milhões de pessoas passaram a entender de cinema, É, né. viram o filme para poder conversar sobre, mesmo que não tenham visto, né. Mas o que eu acho mais legal disso tudo é o seguinte: a Fernanda Torres não tem a menor necessidade de ganhar um Globo de Ouro para ser Pra ser reconhecida considerado. como uma atriz fantástica, né. Perfeito. É óbvio que o prêmio mexe com a carreira dela, muda o patamar, muda os cachês, as propostas que ela vai receber, Total. a forma como ela vai representar o cinema brasileiro, tudo isso ficou muito maior. E isso tem valor, a gente tem que aplaudir. Mas que atriz, né, cara? Com ou sem Globo de Ouro. A Totalmente. história que ela contou no Jimmy Kimmel, se não me Aham, engano, é isso. do aeroporto, Isso, de Nova nossa, York. só aquilo mostra o nível dela como profissional, né? É, Que né. coisa. E como mulher e Isso, pessoa como também, pessoa né, também. assim, É. ela é realmente incrível. Agora, o nome Ainda Estou Aqui é um negócio muito que vai trazer um pouquinho o futebol, Cristiano Ronaldo faz, né, Aham. "Eu tô aqui, eu ainda É. estou aqui". Que jogador você acha que em 2025 pode vir a dizer: "Eu ainda estou aqui"? Você acha que É. tem algum jogador que a gente dá aí como esse já foi e ele pode nos mostrar diferente? Então, tem que ser alguém assim, né? Separando, evidentemente, os contextos de importância do filme e o título, né? Que o, que o Walter Salles escolheu e que o Marcelo Rubens Paiva escolheu para o seu livro, que Sim. inspira o filme. Estão falando de coisas muito diferentes, mas nos permitam tratar de futebol, né? Boa. Diante de algo que transcende tudo, que é a história que eles contam ali. Tem que ser alguém que foi enxergado pela maioria das pessoas como uma figura do passado, né? Isso. Para poder se Dizer: resgatar e "Olha", poder dizer. mostrar essa força, né, de É, resistência. é. Eu acho que tem alguns. De uma maneira bem rápida assim, tem dois jogadores que foram para o Cruzeiro buscando
um momento como esse, eu acho. Uhum. Não sei se eles jamais pensarão nesse tipo de coisa, Claro. creio que não, mas tem a ver o contexto. O Gabriel, o Gabigol, tem vários motivos para querer revitalizar a sua carreira, não que ele tenha sido enxergado por alguém como Um alguém cara que, que alguém do acabou. passado, Aham. mas as 2 últimas temporadas dele, em especial a última, não foram compatíveis com o jogador que ele é. E o Dudu por uma outra situação, porque teve uma cirurgia, uma lesão grave, um tempão fora do futebol, e a maneira toda tempestuosa como ele saiu do Palmeiras. Mas o futebol, ele tá sempre estendendo essa mão, né? Total, né? Isso não é uma crítica, né? O Pep Guardiola fala, né? O futebol tem várias finais, mas não tem um final. Porque na hora que o jogo começa de novo, cara, todo mundo tem chance. E todo domingo, ou, né, toda É, quarta, esse cara pode, é. né, vir. E é algo que outras profissões Não, não permitem isso de maneira tão clara, não, né? não. O É futebol, isso. ele é uma coisa muito A mágica nesse fábrica, sentido. a fábrica de heróis e vilões, que é como aquela academia que a gente estava conversando antes de começar Aham. aqui, que não fecha durante 365 dias por ano, você pode Exato. chegar lá e treinar A a hora hora que que você você quiser. quiser. A fábrica de vilões e heróis do futebol, ela também está aberta, 24 por 24 7. horas por 7. E ela é por causa dela que as oportunidades não acabam. Perfeito, total. Não acabam. Essas oportunidades são infinitas no futebol. Enquanto você estiver ali na arena, Você vai ter essa você vai chance. ter. Então quer dizer que o futebol é o Osho de hoje em dia, porque é 24 por 7. Sabe aquele Sim, mercadinho sim. que tomou conta de São Paulo? Deixa eu ver. Aqui, a gente tem uma polêmica, essas coisas que, né, que, meu Deus, como também o futebol em alguns momentos entram nessas polêmicas vazias. Beijo pra Bruno Formiga, inclusive, que tem o quadro Polêmicas Vazias. Neymar e Rivaldo, ficou agora essa discussão. A Há uma gente, discussão a aí, gente não vive há? disso, né, Felipe, nessa época do ano. É, A gente vive sobre, ele falou isso, ele falou aquilo. Semana passada era a questão Leila Dudu, que foi uma coisa chata, porque não, né, chegou um ponto que não precisava chegar. Também não perfeito. vamos entrar nisso, porque já foi. Mas o que eu penso sobre essa polêmica, entre aspas, entre o Neymar e o Rivaldo? É, o auge do Neymar como jogador de futebol é superior ao auge do Rivaldo. Acho que é difícil discutir isso, né? Hum. Eu tô falando o auge como jogador, não interessa em que circunstâncias. Então, se a gente pensar que, óbvio, né, o Rivaldo é um ex-jogador, o Neymar tá em ascensão, mas se a gente pensar, tudo bem, acabou, o Neymar não joga mais, tá? Tô supondo. Quem teve o No auge, auge dos dois, né? o auge do Uhum, Neymar é superior ao auge do uhum. Rivaldo como jogador de futebol. Acho que isso é bastante claro. Mas o auge do Rivaldo se deu justamente no momento em que o Neymar declarou que seria capaz de substituí-lo. O auge do Rivaldo Eu com se 30. deu na Copa de 2002. O auge da carreira do Rivaldo é aquele Mundial. Ele Isso. certamente jogou barbaridades pelo Palmeiras, pelo Barcelona, pelo Mojimirim, No pelo Corinthians. Corinthians. Ele jogou, certamente jogou. Mas o auge da carreira dele é aquela Copa. E não só a seleção brasileira ganhou aquela Copa, como ela não teria ganhado aquela Copa sem o Rivaldo. Então, na cabeça da maioria das pessoas, eu creio, o grande jogador da seleção brasileira naquele Mundial foi o Ronaldo. Porque o Ronaldo é uma figura muito gigantesca. Por tudo que aconteceu com ele, por ele ser como ele é, pelo carisma, pelas lesões que ele sofreu. Muricy Ramalho tem uma frase sobre o Ronaldo quando o Ronaldo jogava no Corinthians, que define o Ronaldo. O Muricy, então, defendendo São Paulo como treinador. Perfeito. Assim, o Ronaldo é um jogador de todos nós. Nossa, muito bom. E é É isso, verdade. né? É verdade. Então, as pessoas tendem a lembrar daquele Mundial como o Ronaldo na posição de superastro, super-herói e tal. Eu não sei se o Ronaldo jogou mais que o Rivaldo naquela Copa, eu acho que não. Uhum. E eu tenho certeza que o Brasil não teria ganhado a Copa sem o O Rivaldo. Rivaldo, né? Não teria ganhado sem o Ronaldo, óbvio. Não teria ganhado sem o Rivaldo. Então eu acho que é muito complicado um jogador, quem quer que seja, mesmo que seja como jogador, como futebolista, melhor do que o Rivaldo e o Neymar é,
dizer eu teria jogado no lugar dele. Principalmente porque esse jogador que está dando essa declaração, por uma série de circunstâncias infelizes, não conseguiu disputar bem uma Uma Copa do Copa do Mundo. Mundo. E, obviamente, não conseguiu levar a seleção brasileira a um troféu de campeão mundial. Então, uma coisa é assim: vamos supor que o Rivaldo não tivesse sido campeão mundial. E com ele na seleção não houvesse título. Uhum. Eu acho que seria uma declaração mais cabível. Um outro jogador que não conseguiu o que ele conseguiu, dizer: olha, eu teria jogado no lugar dele. Aham. Mas a partir do momento em que ele estava ali, e ele não só estava, como as impressões digitais dele são cruciais, é complexo alguém que não Perfeito. fez isso dizer: eu teria jogado no lugar dele. Claro, porque você tá mexendo numa gaveta, digamos assim, que é uma gaveta que comprovadamente Isso, foi vitoriosa, não sei o quê. isso. Então o "e se" fica muito agora, se não ganhou, aí o "e se" pode ser melhor trabalhado, É, né, porque realmente não teve o Olimpo no final. Mas exatamente. esse caso teve Olimpo, Exatamente. né. Exato. E não foi um participante, porque existem participantes. Justo. Ele conduziu. Uhum, Rivaldo em uhum. 2002. Então você, que é muito novo, não viu a Copa de 2002, felizmente hoje dá para recuperar jogos inteiros. Assim, o que jogou É. é Muita gente fala sobre ele ser meio low profile, assim, né, bastante. dele É. não isso não trazer pra ele talvez esse reconhecimento maior, né, enfim, assim, escolha dele também. Hã, habla comigo. É. Você tem esse programa que, né, que aborda É, o espanhol, o campeonato espanhol, o universo espanhol. legal você ter perguntado, Felipe, porque isso foi uma coisa que me surpreendeu, assim, as pessoas responsáveis pelo digital lá na ESPN, que é o canal de TV onde eu trabalho, eh, tiveram a ideia e em conversas com La Liga de ter um produto, digamos assim, compartilhado, né, um produto que não é apenas um podcast para falar de um determinado assunto, né, Em parceria é mesmo, é né. em parceria. Então o pessoal de La Liga aqui no Brasil, eh, conversa conosco a respeito do que nós pretendemos fazer, nos ajuda a convidar os jogadores dizendo: "Olha, Uhum, é legal para nós que você vá lá", esse tipo de perfeito. coisa. Então é uma coisa compartilhada mesmo. É claro que nós temos liberdade editorial, somos nós que fazemos na ESPN, mas é uma coisa feita em parceria. E eu acho muito legal, porque eu adoro o futebol na Espanha, adoro a história do futebol na Espanha. O futebol brasileiro tem uma participação maciça em grandes momentos Verdade. do futebol espanhol desde muitas décadas atrás. E são vários personagens que a gente pode trazer para bater um papo de 45, 50 minutos, uma hora, especificamente sobre o futebol na Espanha e a vida na Espanha também, que tem um forte componente também de adaptação, vida pessoal, família, como é viver em determinadas cidades jogando futebol, o contato com a torcida, a pressão e tal. Então, assim, é um projeto legal, sazonal. Aham, uma temporada. Ele vai acompanhar a temporada do futebol na Espanha e tomara na temporada que vem ele continue, mas estamos aí quase na metade. E a gente tem alguns caras que foram lá e, assim, fizeram vida, né. O Mazinho, eu acho que é um deles, você acha que o Mazinho até hoje mora na Eu não sei Espanha, se ele mora lá, eu creio que sim, mas assim, construiu uma história muito legal, né, no ele Celta. construiu uma história e deu ao futebol espanhol e no caso de um deles, a seleção espanhola, um jogador excepcional, né, que Muito. Esse eu esse queria que tivesse vestido a camiseta da seleção é, brasileira, viu. Olha, como eu gosto do futebol do Thiago, como eu acho bonito o jeito que ele joga, assim, o Thiago e o Rafinha, né. é, é. E a final, hoje em dia, na Espanha, quem é o melhor time? O Barcelona hoje em dia, É, abafou esse hype do Real essa Madrid? Como que estamos? isso é curioso, porque nos 2 últimos encontros o placar foi 9-2 para o Barcelona, né, que é um clube que está passando por um momento administrativamente caótico. É, né, que Essa coisa loucura. de não poder inscrever jogador, até o Rafinha, não o Rafinha filho do Mazinho, o Rafinha, eh, Ponta da ponta que seleção. estava na Inglaterra e joga na seleção, que hoje é o capitão um dos capitães do Barcelona, falou antes da Supercopa que foi na Arábia Saudita, né, com coragem inclusive, ele disse: "Olha,
Se eu não jogasse aqui, eu acho que eu não veria esse clube como um bom destino para mim, porque Claro. você correr o risco de não poder ser inscrito e não jogar não é uma coisa boa. Então não é algo que funciona como um atrativo para um Aham, jogador sim. pensar em jogar nesse clube. Então, o Barcelona sempre se convulsionando por causa desses temas que já duram várias temporadas e sempre encontrando um jeito. Agora foi a justiça para poder inscrever o Dani Olmo e É vai verdade. e goleia o Real Madrid pela segunda vez. Então, os dois últimos encontros foram uma vitória por 4-1 pelo Campeonato Espanhol, eh, já há alguns meses, e agora, recentemente, a Supercopa 5-2. E muito bem jogado, assim, 4 fora a o 0, baile, desculpa, né? 4-0, não foi 4-1, 4-0 e 5-2. E com atuações dominantes, né? Então, eu a minha impressão, o Real Madrid é o clube mais glorioso do mundo, Uhum, você exato. você não tem dúvida quanto a isso, mas os momentos são distintos, né? E agora tem, por causa desse resultado, muita pressão. O time se recuperou, ganhou jogos e tal, Uhum. mas o Barcelona é uma equipe surpreendente. Nas mãos desse técnico alemão, o Hans Flick, já caiu muito de produção em relação ao começo do trabalho, mas quando ganhou do Real Madrid na Arábia Saudita, mostrou todas as qualidades desse período logo no início. Jogadores brasileiros que vão pra Europa, eu sempre penso muito nisso, né. A oportunidade fora o futebol jogado, a oportunidade de você ir lá pra uma cidade maravilhosa da Europa e poder morar e ser bem tratado e ter as portas abertas e Claro. tudo mais. Qual time da Espanha que você gostaria de receber uma proposta, não só pensando no futebol, pensando na cidade, pra onde você iria, assim? Se eu fosse jogador de É, futebol, e pudesse escolher, assim: "Não, eu, quero um chamado, quero é, morar em", eu pra se- jogar. será que eu seria um jogador desse nível para receber Com certeza, André, não tenha para dúvida, receber uma não proposta? tenha Assim, dúvida. eu já pensei bastante sobre isso aí, e a gente vê os movimentos dos jogadores, né? Então a gente vê os jogadores talvez chegando à Europa por um determinado país e entendendo que aquilo é uma porta de entrada para Uhum. algo maior. Existem os times que são considerados elite da elite hoje. Eventualmente, nesse momento em que a gente está aqui conversando, os times italianos não são esse top do top na cabeça dos jogadores. Então, se pensa mais em Real Madrid e Barcelona É, Chelsea, e né. os times Aham, ingleses, né? aham. Basicamente, o Bayern de Munique, que é uma tradição tremenda e tal. Mas assim, cara, eu jogaria em qualquer time da Itália, qualquer um, qualquer, Mas de preferência o como. qualquer um, so- qualquer. Se eu fosse Maravilhoso, né. se eu fosse jogador de futebol e tivesse a oportunidade de jogar na Itália, eu jogaria em qualquer time, mas se eu pudesse escolher, eu acho que eu jogaria em Roma ou jogaria em Milão pela cidade. Talvez Florença, jogaria na E é, eu também, Fiorentina. irmão. Você, Sempre penso no você, Edmundo que teve essa É, oportunidade. você viver ali naquele lugar do mundo é uma coisa de um privilégio tremendo. Eh, essa tendência inglesa, eu não sei se me encantaria, É, mas aí eu acho que a diferença de repercussão na carreira é muito grande, fato, é. no aspecto financeiro fala altíssimo, então, né, você também não tem muito como falar: "Não, não vou", né. Que pena que o melhor porque, houve uma época onde tudo isso estava na Itália, né. O É, melhor futebol, o de mais dinheiro, isso, né, estava tudo ali, né. década de 80 É. tava tudo reunido ali. Certamente jogaria em Madrid, jogaria em Barcelona, jogaria e viveria, né, tô pensando em lugares onde eu Isso, a proposta é essa. viveria em Sevilha, com toda a tranquilidade do mundo, Comendo bem. isso. Então as opções seriam muitas, São muitas, talvez eu né. ficasse até em dúvida, É, mas mas aí o futebol árabe, nesse é, caso, a gente ia deixar pra lá, não, porque olha, aqui não, eu vou não, te contar, viu, não não funcionaria muito bem. funcionaria. Pra gente encerrar, André, um jogador aposta pra 2025, tem algum jogador que você tem visto aí, que você acha que pode despontar, assim? O Léo Bertozzi esteve aqui e citou o Nico Paz, viu, do Como, que aí Aham. acabamos de citar, um jogador argentino que era do Real Madrid, Vale o mundo o inteiro? mundo inteiro. Eu fico, a cada vez que eu vejo um jogo do Barcelona ou da seleção espanhola, esse Yamal é um cara que eu tenho dificuldade para entender, assim, como ele é bom com tão pouca idade.
18 ele. pensando no mundo inteiro, assim, e como é um cara que tá aí, né? Porque joga no Barcelona e os jogos Ah, estão à disposição aí para todo mundo assistir. Ele, ele é muito diferente, tem uma compostura em campo que não é própria de alguém que não tem 18 anos ainda, uma qualidade absurda para jogar, veste a camisa da seleção, se sente totalmente confortável, já ganhou, né? já ganhou pela seleção espanhola. É um fenômeno mesmo esse. E não é uma surpresa também. Você me perguntou, mas Não, não, é uma delícia ver os vídeos dele é, da época de La Masia e tal. sim, Ele também, assim como o Messi, tem muito conteúdo tem, dele pequenininho, né? Já é tem, muito registrado. tem, tem, Pequenininho ontem, no caso exato. dele, né? Mas ele Lamine Yamal. me impressiona. Perfeito. Muito bem, André. Obrigado pela Eu conversa. que agradeço. Grande prazer. Foi todo meu. Semana que vem, obrigado a todo mundo que ficou aqui com a gente. Semana que vem estaremos de volta aqui nesse mesmo local, Esporte Clube. Sigam a gente nas redes sociais. O Habla Comigo? O Habla Comigo tá agora durante o mês de janeiro meio em férias, mas a Perfeito. partir de fevereiro a gente vai retomar as Tem gravações. dia fixo? Não, Não. não tem dia fixo. A gente tenta relacionar, por exemplo, né, teve El Clássico e a gente tenta trazer um jogador para falar sobre isso na semana anterior. Nem sempre Perfeito. dá por causa das agendas, mas não tem periodicidade definida. Já teve Sávio. Sávio, Djalminha, Luiz Fabiano. É E isso. tem muita gente por, É isso. por vir ainda. O ataque tá feito. Pessoal, obrigado. Semana que vem estaremos de volta. Um beijo pra quem é de beijo, um abraço pra quem é de abraço. Tchau.